Meus caríssimos alunos e alunas, estamos a iniciar o nosso 120º encontro, 120ª aula. Vamos dar início dentro do módulo Estrutura da Personalidade. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje, dentro dos últimos combinados. A lembrar, da hora em diante estaremos a trabalhar em termos de recursos didáticos. As letras se apresentarão em tamanho 12. Vamos priorizar o roteiro no início das nossas aulas, roteiro que se fará acompanhar sempre de 3 a 5 questões levantadas diante da temática a ser trabalhada, para que sirva de referencial na busca dos conteúdos e das informações apresentadas. Também, a partir de agora, sempre estaremos a apresentar um artigo de alguma revista eletrônica, em geral, nível intermediário, com breves considerações. Estaremos a apresentar também reflexões psicanalíticas a partir das obras de Freud. Já apresentamos 3, hoje apresentaremos mais uma, na perspectiva das obras freudianas. Finalmente, passaremos a refletir em termos de arte, desde o início do nosso encontro, das nossas aulas, uma mitologia grega que possa dialogar com o tema trabalhado no dia. Lembrando a vocês, conforme projetei, temos 120 aulas dadas, nos restam 80, 40 aulas reservadas para aulas de nível intermediário e 40 aulas reservadas para nível avançado. Isso não é nenhum impedimento para que em todos os encontros nós tenhamos abordagem de nível básico. Combinados? Vamos então ao nosso encontro de hoje. Bem-vindos, bom trabalho, boa disposição, pé na estrada. Pensamento de hoje de Lacan. Nós alcançamos a quantidade de verdades que conseguimos suportar. Nós alcançamos a quantidade de verdades que conseguimos suportar. Bem lacaniana. Pense nisso. Para os meus alunos em psicanálise, a partir de hoje, em nossas aulas, sempre estarei a abrir uma sessão de reflexões psicanalíticas, uma sessão de uma abordagem interdisciplinar da psicanálise, uma sessão em relação aos nichos, crianças, adolescentes, casais, família, LGBT. Estarei a abrir uma sessão de sexualidade e uma sessão em psicopatologias. Sejam bem-vindos, bom dia, paz e bem. A gente alcança a quantidade de verdades que consegue suportar. Podemos mergulhar em uma reflexão profunda sobre o papel do ego no processo de maturação e desenvolvimento de habilidades para lidar com a realidade, muitas vezes áspera e desafiadora. Essa jornada implica uma expansão consciente de nossa capacidade de confrontar
integrar verdades sobre nós mesmos, sobre os outros e o mundo em que vivemos. A maturidade emocional pode ser parcialmente medida pela nossa habilidade em enfrentar verdades desconfortáveis. O desenvolvimento do ego envolve uma transição da negação para a aceitação, não apenas das circunstâncias externas, mas também das realidades internas, como nossas falhas, limitações e sombras. Esta aceitação não é uma capitulação passiva, mas um reconhecimento ativo que fundamenta o crescimento pessoal e transformação. A capacidade de suportar verdades está intrinsecamente ligada à nossa resiliência. O desenvolvimento dessa habilidade permite ao ego não apenas sobreviver às adversidades, mas também aprender e se fortalecer com elas. A resiliência é uma musculatura que se constrói com a experiência de encarar realidades difíceis, aprendendo a flexibilizar nossas reações e adaptações a elas. A empatia emerge como uma habilidade crucial quando consideramos a capacidade de suportar verdades não apenas sobre nós mesmos, mas também sobre os outros. O desenvolvimento do ego passa pela compreensão de que cada pessoa vive em sua própria realidade, moldada por suas experiências, medos e esperanças. Reconhecer e aceitar verdades dos outros, mesmo quando desafiam as nossas, é um sinal de maturidade emocional social. A jornada para aumentar a quantidade de verdades que conseguimos suportar é também uma viagem para dentro de nós mesmos. O autoconhecimento profundo permite uma introspecção, onde verdades antes inimagináveis podem ser apenas enfrentadas, mas integradas. Esse processo de introspecção revela não apenas limitações e fraquezas, mas também potenciais e forças não reconhecidas anteriormente. Por fim, a maturidade e o desenvolvimento de habilidades no manejo do ego envolve uma significativa flexibilidade cognitiva. Esta flexibilidade permite a reconsideração de crenças e abertura para novas ideias e perspectivas. E o mundo, em constante mudança, a habilidade de se adaptar, a habilidade de adaptar nossa compreensão da verdade é fundamental para o crescimento pessoal e para a navegação eficaz nas relações e desafios da vida. Portanto, ao refletir sobre a afirmação de Lacan, podemos ver que a capacidade de suportar verdades é um indicador poderoso do nosso desenvolvimento emocional e psicológico. Pensemos nisso. Como reflexão também, vamos usar do mito de Narciso. O mito de Narciso, tão magistralmente imortalizado por Ovídio em Metamorfoses, fornece um pretexto rico para a exploração das facetas do desenvolvimento do ego. Narciso, conhecido por sua beleza inigualável, encontra-se enfeitiçado por sua própria imagem refletida na água, um símbolo poderoso do narcisismo, das complexas dinâmicas do amor próprio e da autodestruição. Essa narrativa pode ser usada para refletir sobre aspectos cruciais do desenvolvimento do ego, considerando a seguinte estrutura instrucional. A fixação de Narciso por sua imagem refletida serve como uma metáfora para a fase do desenvolvimento, em que o ego está predominantemente voltado para si mesmo, ao buscar validação externa para a autoestima. Esse estágio destaca a importância de equilibrar a autorreflexão com o reconhecimento das necessidades e sentimentos dos outros, evitando o isolamento emocional. A diferença entre um saudável amor próprio e o narcisismo pode ser vista na história de Narciso. Enquanto o amor próprio nutre o ego, ao permitir o desenvolvimento saudável e relações equilibradas, o narcisismo pode levar a uma obsessão autodestrutiva, onde o ego se perde na admiração de uma imagem idealizada de si mesmo. A tragédia de Narciso também reflete a jornada do ego na busca pela autoidentidade. A fixação por sua imagem refletida simboliza a luta interna entre o seu eu real e o eu idealizado, uma dinâmica fundamental no desenvolvimento do ego. A morte de Narciso ilustra a autodestruição que pode ocorrer quando o ego se isola, voltando-se exclusivamente para dentro, incapaz de se conectar
ou reconhecer o valor do mundo externo e dos outros. Finalmente, a transformação de Narciso em uma flor simboliza a possibilidade da renovação e mudança. Mesmo nas profundezas do narcisismo, há espaço para a transformação do eu, sugerindo que o autoconhecimento e a mudança são possíveis. Por meio desses pontos de reflexão inspirados pelo mito de Narciso, podemos explorar as complexidades do desenvolvimento do ego e buscar um equilíbrio entre o amor próprio, empatia, autoidentidade e conexão, e finalmente reconhecer a capacidade de transformação pessoal mesmo diante de nossos desafios mais profundos. Pensemos nisso. Diante dessas duas reflexões motivacionais, vamos ter uma ideia do mapa mental com o tema desenvolvimento do ego, diante do processo de maturidade e de desenvolvimento de habilidades. Então é importante que nós tenhamos com a aula de hoje uma ideia da estrutura psíquica, que nós sempre comentamos, os 3 personagens, id, ego e superego, que participam e dão a tônica dessa dinâmica que hoje estamos a refletir. O princípio da realidade, o princípio do prazer e os princípios da moralidade, dos códigos, das normas. Experiência que experimentamos na infância, experiência que temos junto aos primeiros cuidadores, tem um impacto significativo em nossas vidas, em relação às percepções, em relação aos impulsos, em relação às adaptações. Interessante refletirmos um pouquinho como foi o nosso processo na infância, adolescência, vida adulta. Vamos nos dar conta do lugar dos mecanismos, no sentido de nos protegermos contra a ansiedade. Vamos observar a nossa experiência, tanto infantil quanto na adolescência, na vida adulta. Essa experiência de experimentar sentimentos, impulsos, pulsações. Teremos a experiência da cultura, crenças e valores. Teremos na experiência da nossa história, experiência de conflitos, de traumas, estresse. Teremos possibilidade de comentar sobre um ego forte e um ego fraco, danificado, fragilizado. Poderemos comentar em relação ao nosso crescimento pessoal, nosso processo de introspecção, nosso processo de desenvolvimento de habilidades. Vamos observar como trabalhar o desenvolvimento do ego em abordagens terapêuticas e comentar um pouquinho desafios e crises, crise de identidade e adaptação aos tempos de hoje da modernidade. Sempre na busca da experiência da autonomia, da responsabilidade e do comportamento bioético adequados. Bem-vindos, então, ao nosso tema de hoje, desenvolvimento do ego, na perspectiva da nossa maturidade e do nosso desenvolvimento de habilidades. Vamos ao próximo bloco. Nesse bloco, em lugar de apresentar uma leitura dirigida, farei considerações em relação ao desenvolvimento do ego. Observem, aqui iremos falar das necessidades do ego, dos processos, dos conflitos e dos traumas. Em relação ao desenvolvimento do ego, estaremos atentos à questão da formação da personalidade, questão de maturidade e habilidade. Sempre que estivermos a falar de formação de personalidade, estamos a falar das interações do id, ego e superego. Estamos a falar de uma realidade psíquica, um equilíbrio psíquico, a realidade psíquica e a realidade factual. No caso, estamos a falar de uma realidade psíquica que trata-se do equilíbrio psíquico, a partir das nossas interações. Vamos falar da importância do desenvolvimento do ego,
onde estaremos a falar da psicologia do ego, diante das necessidades e valores. O ego experimentará diferentes fases, diferentes experiências de família, escola, cultura, tudo isso na busca de sua formação identitária. Vamos comentar do ego e sua busca de equilíbrio psíquico a partir dos mecanismos de defesa, considerados estratégias de sobrevivência, de saúde mental, na busca de soluções para os problemas, para os desafios, em busca de adaptação. Vamos comentar as inter-relações e de ego e superego diante dos obstáculos. Vamos comentar o desenvolvimento que acontece ao longo da vida, experiências de acertos e de erros nas conexões, nas interações, a procura de uma transformação ou transformações, em busca de resposta às demandas que a realidade, que o id, que o superego apresentam ao ego. Vamos comentar um pouco das influências do ambiente em sua maneira de ser e agir. Nós somos criados, como somos criados, tem uma relação significativa no rumo, no sentido dos nossos propósitos, a experiência que nós experimentamos junto aos nossos pares, experiência de profissão, experiência de mídia, experiência com tecnologia. Vamos trabalhar um pouquinho o lugar da família, vínculos emocionais que nós experimentamos na infância, na adolescência, modelos que nós aprendemos a experienciar, a vivenciar, crenças e valores dos primeiros contatos cuidadores, nossos pais, relações parentais, nossos cuidadores. Vamos comentar também das interações no ambiente social. A nossa percepção é forjada nesse contexto, nossos comportamentos, nossos pensamentos passam por elogios, passam por críticas, passa pela experiência de amizades, pela experiência de relacionamentos românticos, pela experiência nossa de escola, profissão, família, cultura. Chegamos aí à questão do autoconhecimento, onde experimentamos forças e fraquezas num processo de reflexão, onde experimentamos limite de crenças e valores, onde experimentamos desejos, decisões, necessidades, conflitos externos, conflitos internos. Nos damos ao direito de uma autorreflexão, de pensarmos sobre nós mesmos. Nos damos o direito de repensar nossos comportamentos, padrões. Nos damos o direito de alimentar uma confiança maior em nós mesmos. Avançando, podemos falar da formação do id, do ego e do superego. O id, princípio do prazer; o ego, princípio da realidade; superego, princípio da moralidade; a realidade externa que nos pressiona. Tudo isso faz parte da nossa formação. Tudo isso faz parte do processo nosso de desenvolvimento de maturidade e habilidades. Podemos ser educados para uma cultura individualista, podemos ser educados para uma cultura coletivista. Vou apresentar a vocês uma experiência dos indígenas, uma reflexão, para que a gente possa pensar nessa educação para individualidade, educação para coletividade. Faz parte do nosso processo de formação também os desafios na infância, na experiência dos primeiros cuidadores, desafios na adolescência, experiência de conflito e busca de independência, de questionamentos,
experiência de pressões positivas, pressões negativas que experimentamos, e a partir dessas experiências criamos expectativas sociais diante das normas e valores. Por outro lado, não podemos deixar de considerar possibilidade de possíveis traumas e também de experiências negativas. Avançando, nossa meta, procurar desenvolver o ego para garantir uma saúde mental. Na verdade, trata-se de um bem-estar psicológico. Com isso, estamos a fechar mais ou menos o espírito do nosso artigo. Depois vocês passem por ele, vale a pena um olhar. Deixe apenas observar aqui que nós temos aqui nas propostas de aprofundamento, entendendo as instâncias psíquicas e de ego e superego, Thais Morettini, vale a pena uma leitura, sim, eu recomendo. Vamos ver a segunda, que já é uma revista eletrônica. Vamos observar o que temos aqui. A construção da autonomia moral, contribuição da teoria do desenvolvimento do ego, de Jane Loeffinger. Vale a pena o mergulho? Vale a pena o mergulho. Vamos para o próximo. Aqui também é um artigo eletrônico, mas está numa linguagem didática pedagógica, uma linguagem facilitadora. Vale o mergulho, vale o mergulho. É do nosso parceiro, do nosso grupo Psicanálise Clínica. Muito interessante e convidativo. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Neste bloco nós temos as questões básicas. O que é o ego na psicanálise, estágio do desenvolvimento, papel do ego, manifestações do ego, o processo de amadurecimento do ego, o que nós entendemos por forma saudável do ego se apresentar, a cultura contemporânea, as suas influências em relação ao ego, papel do ego nas relações interpessoais, importância da terapia no desenvolvimento do ego, equilíbrio do ego ao longo da sua existência e a importância do ego para uma vida plena. Vamos observar os textos de influência. Aqui também temos uma leitura facilitada do blog Saúde Mental, falando, saiba como o ego influencia seu comportamento e sucesso. Vamos para o próximo. Aqui temos o segundo artigo, o poder do ego, porque ele é importante, como controlá-lo. Vale a pena o mergulho. Vamos ver quem é a autoria. Vamos ver o grupo, psicólogo. Perfeito, vale a pena também uma visita. Vamos para o próximo. Esse certamente eu estou a trabalhar com vocês. Vamos ver se ele abre. Aqui está uma revisão sobre o conceito de ego na clínica contemporânea. Esse é o texto que eu vou apresentar para vocês para uma provocação, para uma reflexão psicanalítica. Ao final do nosso trabalho, dou mais alguns detalhes para vocês. Vamos para o próximo bloco. Naturalmente, não podia deixar de apresentar a vocês o roteiro. Roteiro, aquele esquema que eu já lhes repassei, onde a minha intencionalidade é trabalhar de 3 a 5 questões que possam orientar a nossa reflexão. Na medida que os instrumentos são apresentados, instrumentos didáticos, pedagógicos, a gente vai se dando conta das questões levantadas. Então, veja a primeira. Como o reconhecimento e aceitação das próprias vulnerabilidades, das nossas vulnerabilidades, como esse reconhecimento, reconhecer e aceitar, pode contribuir para a progressão, o desenvolvimento do ego, para a progressão da nossa maturidade. Evidentemente, reconhecer e aceitar as vulnerabilidades é um propósito para o começo de um crescimento. De que maneira a capacidade de empatia pode influenciar o desenvolvimento do ego e a expansão da consciência de si? Só fazendo a experiência. Vamos para o próximo. Qual o papel da resiliência
quando se trata das fases de transição do desenvolvimento do ego, especialmente frente aos desafios e fracassos. O papel, o lugar da resiliência na experiência das fases de transição. Interessante como o desenvolvimento de uma identidade autêntica se relaciona com o processo de subjetivação, de individuação e o conhecimento de si mesmo. Desenvolver uma identidade honesta. De que forma a flexibilidade cognitiva e emocional contribui para o desenvolvimento do ego e a capacidade da adaptação às mudanças da vida. Flexibilidade em termos de conhecimento e em termos de emoção. Ajuda na progressão, na maturidade do ego. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós temos a presença dos informes culturais. Então vamos hoje com Crônicas de Rubem Braga. Coloquei uma nota, observem, vocês poderão procurar diversas crônicas de Rubem Braga nessa perspectiva. Ele é considerado um sábio da crônica brasileira, frequentemente mergulhando em reflexões sobre a vida cotidiana. Vale a pena o mergulho? Vale a pena o mergulho. Tradições religiosas, Bhagavad Gita, já comentamos com vocês, vale a pena considerar. Um pensamento de efeito em latim, Nosce te ipsum, Gnoti Celton, já comentamos com vocês. Da mitologia indígena, que nós vamos desdobrar em desafios em 3 níveis de aprendizagem, a criação do homem pela cultura guarani. Um mergulho nessa produção cultural. Temos também peça de teatro, tragédia comentada com vocês, Hamlet por William Shakespeare. Então, provocações para aprofundamento, conforme o gosto de vocês, se é crônica, se gostam de experienciar tradições religiosas, se gostam de trabalhar cultura erudita, se gostam da mitologia indígena, Tupiniquim, Guarani e outras tribos, e se gostam de experimentar peças teatrais. Perfeito? Aberto, vamos para o próximo. Aqui eu apresento a vocês uma reflexão sobre a cultura guarani, para que possa alavancar o trabalho que será proposto a vocês. Vamos para o próximo bloco. Quanto ao exercício, integrando os elementos da cultura guarani com a psicanálise. Então, a proposta é que vocês trabalhem o nível básico e trabalhem o nível intermediário, como provocação, como aprofundamento, como identificação, como uma forma de criar familiaridade com essa literatura. Vamos para o próximo. Aqui nós temos um clássico de Freud, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. O que é importante é observarmos como Freud rompe com a visão tradicional de sexualidade, trazendo desafios, trazendo inovações. Aqui se trata do quarto texto na perspectiva de reflexões psicanalíticas. Leiam com cuidado, é o primeiro passo para depois acessar a obra no original. Vamos em frente. Nosso tempo está chegando ao limite, mas aqui mais uma reflexão na perspectiva do combinado. Uma revisão sobre o conceito de ego na clínica contemporânea. Trata-se de uma concepção firenziana, de uma reflexão sobre a subjetividade, em tratando da questão virtual e da questão da atualidade. Nossa economia desejante sempre é um problema. Enquanto na era vitoriana, Freud trabalhava muito a repressão, nessa reflexão, o autor vai colocar, em lugar da repressão, vai trabalhar com a coação, o ego em rede. Esse processo projetivo e introjetivo. Nós primeiro projetamos e depois introjetamos, ou introjetamos e projetamos. Essa dinâmica, essa dualidade será trabalhada nesse artigo. O virtual será um campo privilegiado da experiência da subjetividade. Vamos para o próximo bloco. Meus caríssimos alunos, com essas apresentações e essas considerações, dei a vocês uma ideia do nosso tema de hoje, desenvolvimento do ego, numa perspectiva de progressão, de maturação e numa perspectiva de busca de habilidades.
termino com a frase do início. A gente alcança a quantidade de verdades que nós podemos suportar. Pense nisso. Experimentar a psicanálise, experimentar as teorias psicanalíticas, é justamente se dar o trabalho de descobrir possíveis verdades. E nós iremos com elas até onde cada um pode suportar. Bom estudo, bom trabalho e até nos vermos novamente.